Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos. Em suas mãos, segurando estará. Graças a Deus, nós estamos de novo com o nosso programa Escalando Montanhas no ar. E que Deus o abençoe, meu querido, minha querida. Deus esteja sobre a sua vida cada dia, gente boa. Deus cubra você de graça e de compaixão, cada dia, cada momento, de direcionamento e com as revelações do Espírito Santo, com a bondade de Deus. Amém? Eu queria ler hoje em Gênesis, no primeiro capítulo de Gênesis, versículo 27. Gênesis 1, 27. Diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Essa palavra, ela é uma palavra muito concisa, muito resumida, mas ela é grandiosa no significado. E aqui está dizendo que Deus criou o homem e a mulher. Ambos foram criados por Deus de uma forma diferente, porém foi Deus quem fez o homem e a mulher. Ninguém poderá mudar isso, nem mesmo se a humanidade durar mais 1000 anos. Ninguém vai conseguir mudar isso. É algo feito para permanecer enquanto existir a humanidade, vai ser desse jeito. O homem e a mulher. As leis estão falando coisas diferentes, estão colocando gênero, e você sabe melhor do que eu isso aí. Entretanto, o homem pode criar palavras novas, leis, e obrigar e prender, matar e mandar para o campo de concentração, mas o homem não pode mudar o que Deus fez para permanecer. E ele fez o homem e a mulher. E então essa mulher foi chamada de Eva. Adão deu esse nome para a mulher, porque ela seria a mãe de toda a humanidade, Eva. E alguns pontos eu queria meditar com você sobre isso. Alguns pontos sobre Eva. Eva foi a única mulher em todos os tempos, foi a única mulher que teve uma experiência extrema. Única mulher que teve essa experiência. Ela teve a experiência do ótimo e teve a experiência do ruim. Ela teve a experiência de viver sem pecado, sem as consequências do pecado, sem a força do pecado, uma liberdade absoluta, completa. E depois teve a experiência de viver debaixo do jugo do pecado, debaixo da opressão do pecado. Nós já nascemos debaixo da opressão do pecado. Então nós não sabemos exatamente o que é ser livre. Nem nas coisas terrenas, nem nas coisas espirituais. Nós ainda não sabemos exatamente o que é ser livre. Eva experimentou isso. A primeira mulher a existir. Ela experimentou isso. Mas Eva experimentou todos os nossos sentimentos. Foi a primeira mulher a experimentar todos os sentimentos que a humanidade tem. Eva experimentou o que é a beleza, o que é lindo, belo. Ela mesma era muito bela, linda. Deus a criou linda, perfeita. Ela experimentou o que é viver sem dor, sem medo,
sem angústia, sem sofrimento, sem opressão, sem cobrança, sem nada do que hoje é uma constante. Depois ela experimentou o que é viver debaixo da cobrança, das mágoas, das tribulações, das tristezas. Ela experimentou uma vida sem pecado e depois experimentou a vida no meio do pecado, com as consequências do pecado, que ela mesma criou. Eva experimentou então o desalento. Acredito que uma das coisas mais fortes pelas quais ela passou foi quando seu filho Caim matou o outro seu filho Abel. Aquilo aí foi uma coisa desalentadora. Caim, ela perdeu os 2 filhos no mesmo dia. Perdeu Abel porque Caim o matou. E perdeu Caim porque Caim ficou tão desnorteado com aquilo, não se voltou para Deus, não se arrependeu, não procurou conciliação, não procurou perdão. Pelo contrário, ele pegou a sua família e mudou-se dali para um lugar bem distante, para não estar ficando vendo, para não continuar a ver a face da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos. Então Eva experimentou o que é um desalento terrível. Sepultou um filho e perdeu o outro filho. Eva teve que experimentar o que é uma superação. Nós também temos, mas a primeira mulher a passar por isso foi Eva. Ela teve que superar. Tanto é que ela teve outro filho, pôs o nome de Sete, e ali então foi uma bênção na vida do casal e da humanidade. Sete. Ela superou. Ela passou por remorsos, por arrependimentos. Acredito que o maior arrependimento dela, que não seria um remorso, deve ter sido um arrependimento, uma tristeza pela qual ela passou muito tempo. Talvez ela tenha demorado muito a se perdoar, porque o que ela fez foi uma estupidez absurda, porque Deus conversava com ela e com o marido todos os dias no jardim, num momento especial que Deus se aproximava deles e falava com eles. E Deus disse: Eva, Adão, não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está bem no meio do jardim. Não comam. No dia que vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. Mas quando Satanás veio em forma de um réptil, Satanás veio e falou com ela, e ele estava em cima da árvore, ele não estava no chão arrastejando, estava em cima da árvore, e ele falou com Eva, e Eva lhe deu ouvidos. Eva ficou escutando o que ele estava falando, o que ele tinha a falar. E Eva não se apercebeu do que estava acontecendo. Ela não considerou a palavra que Deus havia dito. E ela argumentou com o Satanás. Eu imagino que essa conversa, a última conversa, tenha sido a última de muitas conversas. Primeiro, o Satanás passou muito tempo tentando cativar a Eva, mostrando alguns brilhos, algumas coisas bonitas, alguma coisa que chamasse a atenção de Eva. Mas naquele dia ela conversou muito com ele. Ela se abriu com ele. E ele foi muito amigão, entendeu perfeitamente o que ela falava. Então, por fim, ele disse: coma do fruto. Esse fruto é muito delicioso. Ela comeu. Ah, se arrependimento matasse. Ah, se arrependimento matasse. Que arrependimento! Naquele mesmo dia, no momento que Deus sempre vinha, ou talvez no outro dia, ou no mesmo dia. Não se sabe isso, tá? Essas coisas a gente não sabe.
E Deus disse: e aí? Cadê vocês? Adão, onde você está? Naquele momento, Adão e Eva haviam se escondido em alguma moita de capim ali de mato. Eles haviam costurado umas folhas de algum ramo, alguma folha do mato. Eles tinham descoberto que estavam nus, estavam pelados. Até ali estava tudo bem. Eles não tinham essa preocupação, suas vergonhas, eles não era assim. Deus chamou e Adão não suportou, ele teve que responder. Aí Adão disse: onde você está, Adão? Deus disse: onde você está, Adão? Eu tive medo do Senhor e me escondi. Deus disse: mas você comeu daquele fruto que eu disse para não comer? Era isso. E Deus fez uma pergunta que não precisava ser feita. Era uma pergunta retórica, para Adão compreender a situação em que ele havia se metido. E Eva. Então ali, o arrependimento de Eva, o remorso, a tribulação pela qual eles passaram, foi muito grande. Muito grande. É fruto da desobediência. A desobediência é algo terrível. Terrível. A desobediência, o desejo de ser grande, o desejo de romper a todo custo, a desobediência, a desconsideração para com a palavra da outra pessoa. Eva experimentou a dor disso aí. Solidão. Era o pecado. Ali estava claramente colocado o pecado. Sabe, queridos, atualmente ninguém pode falar de inferno, de pecado, ninguém quer escutar isso. Ninguém quer escutar isso. Daqui a pouco, ninguém nem sabe mais que existe pecado, porque tudo pode. Aliás, atualmente no planeta Terra está tendo isso demais. Tudo pode. Que isso? É o meu direito. Eu quero, eu gosto. E esse problema vai levar muita gente à condenação, porque vão se esquecendo o que é pecado, de onde veio, quem falou isso. Quem falou isso não é um pastor, não é um homem, não foi um homem. Não. Quem falou isso foi Deus. E Deus falou isso não é para humilhar ninguém, não é para desonrar ninguém. Ele contou isso para nós, para que pudéssemos cuidar de nós mesmos diante de Deus, para que pudéssemos ter uma solução para esse assunto. E a solução para esse assunto é Jesus. Jesus é a única solução para esse assunto do pecado, da queda, da corrupção. Receba Jesus. Bem, vamos orar. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra viva, maravilhosa, Tua palavra extraordinária, mostra o começo das coisas, o começo do pecado, a desonra, a desobediência, mas também o Senhor mostrou a solução em Cristo. Glória ao Teu nome eternamente. Obrigado, Deus, porque o Senhor está olhando por nós nesse momento, sobre cada um que está no nosso programa agora. O Senhor está olhando por nós. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Estaremos de volta no próximo programa falando da palavra de Deus. Fique na paz. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará.
achar